Ótima tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Nascimento, sócio da MK House Construtora. Estou aqui hoje com o nosso 7º episódio do Excelência na Essência, o podcast oficial da MK House. E hoje nós temos um tema super especial para vocês. Nós estamos falando muito sobre acabamento, né? A gente vem falando muito sobre projetos, sobre construção e tudo mais, e acabamentos. E algo que dentro da casa de vocês vai fazer muita diferença é quando a gente fala de portas, né? Principalmente nas variações que as portas têm, na questão de você trazer hoje um material diferenciado para a criação das portas. Então, tudo isso vai vir aqui para vocês hoje. Nós estamos com uma equipe aqui super boa, engajada, que manda super bem nesse assunto, tá? E para vocês que quiserem, se inscrevam aqui no canal, comentem e também participem para os próximos episódios que nós tivermos, tá bom? Também estou aqui hoje com o Luiz, nosso sócio. Excelente tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o pessoal aqui da Gralha Azul, estaremos falando com eles sobre portas. Parceiros de longas datas, já temos projetos executados aí em outros tempos atrás. Então, um prazer recebê-los aqui, será um prazer a gente poder compartilhar com o pessoal aí que a gente tem entendido que hoje a segurança, a personalização ali de cada item é exclusivo para cada projeto. Então, vamos hoje bater um bate-papo aí, que a gente possa trazer um conteúdo bacana para o pessoal aí. Show. Então, hoje nós estamos aqui com o Fábio e com a Domitila. Eles são sócios da Gralha Azul, né? Eu vou pedir para que eles se apresentem um pouquinho para vocês, para a gente conhecer um pouquinho melhor quem são vocês. Sócios na empresa, sócios na vida, né? Encaramos todo dia esse desafio aí de sociedade em todos os âmbitos da vida. É um desafio, mas funciona, tem dado certo, sim, né? Então, eu sou Domitila, sou sócia da Gralha Azul, sou filha do fundador. Então, a Gralha Azul nasceu lá com meu pai. E aí, o Fábio passou a integrar o nosso time em que ano que 2013. foi? 2013. Isso aí, pessoal. Então, eu sou o Fábio, prazer. Então, estamos aí na jornada de evolução. Gralha Azul é uma empresa de 1991, como a Domitila falou, fundada pelo meu sogro Paulino e pela Summer, minha sogra. E desde 2015, eu e a Domitila compramos a empresa. Então, meu sogro saiu da empresa, aposentou, e nós compramos a empresa. Então, desde 2015, nós viemos num processo de evolução. E foram daí que vão surgindo todas as inovações, os cursos que nós viemos fazendo para conhecermos vocês, para que a gente vai falar hoje no podcast. Legal, show de bola. E me diz, Domitila, como é que você falou que foi fundada lá com seu pai, né? Toda essa história. Como que foi essa fundação? Como que surgiu a empresa hoje Gralha Azul? Meu pai, ele vem de uma família de administradores, né, de comerciantes, e não podia, a fruta não cai longe da árvore, né? Ele fundou a Gralha Azul por necessidade em 91, e como ele costuma dizer, isso foi construído a sangue, suor e lágrimas. Porque começar uma empresa é um grande desafio, né? Sim. Não é fácil, não. Meu pai, ele atendia o cliente, ele serrava madeira, entregava, fazia de tudo, era o eu empresa. E a gente tem 2 funcionários que vêm com a gente desde essa época, que são o Mauro e o Aristides, estão com a gente desde 1991 na jornada. A gente nasceu como madeireira, então somos madeireiros de fundação, e a porta ela foi virando um produto ao longo da nossa jornada. Quando nós tínhamos uma sede que era na Durval de Moraes, onde é a Ponte Estaiada hoje, era bem ali. E quando meu pai comprou o terreno onde a gente está hoje, na Salgado Filho, ele não sabia muito bem o que ia fazer. Porque a madeireira tem aquela característica de ser o pátio cheio de madeira, o cliente vai lá, escolhe a madeira que quer levar, né? E aí, quando a gente se mudou para a nova sede, já tinha uma outra cara. Não era mais aquela cara tão de madeireira. Era uma cara mais de barracão, sem esse espaço para pátio. E eu me lembro um dia que a gente entrou, a obra estava quase finalizada, a gente entrou na loja e ele olhou para mim e falou assim, e aí, filha, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, era uma dúvida. Até para ele, ainda não sabia muito bem o que viraria. Que momentos iam seguir em frente. Isso, né? isso. Isso aí. E aí a gente foi naturalmente deixando de ser madeireiro. Então a madeira hoje representa muito pouco e a tendência é desaparecer. E fomos crescendo a porta. E ganhamos muita força em 2021 quando decidimos por necessidade de sanar uma dor. A dor da porta externa. E aí a gente
enfrentou essa batalha aí de abrir uma indústria de porta de ACM, que também foi um desafio, porque você deixar de ser varejista para começar a ser uma indústria também tem uma virada de chave, né? São duas coisas, duas lógicas diferentes. Isso é um ponto importante até pra gente, quando a gente reflete em industrializar, quando você fala, né, começa uma empresa, né? A gente tem uma dificuldade, obviamente, todo mundo que começa uma empresa geralmente passa por essas dificuldades, vai contando alguns desafios, mas ao longo do caminho você precisa melhorar o produto, diversificar, entender novos nichos e assim vai. Como que vocês, até o Fábio, né, Fábio, vocês poderiam responder pra gente, como é que vocês conseguiram virar essa chave, agora começar a trabalhar saindo das portas de madeira, portas com outros produtos agregados, mas estão vindo hoje até para o que a gente chama de ACM, né? Que querendo ou não, você tem outro tipo de fabricação, industrialização diferente e tal. Como que é esse processo para vocês? Perfeito. E, Thiago, quando a gente começou a indústria lá em 2021, como a Domitila falou, ela veio para sanar uma dor, que era a dor de portas externas laqueadas, que tinham muita questão de empenamento, de estufar por baixo quando vinha água e sol. Então, o ACM veio para sanar essa dor. E foi muito legal porque é um material que traz inovação, traz modernidade e traz que você consegue personalizar muito o produto. Então hoje, com as arquitetas tendo fachadas modernas ao clássico, nós conseguimos personalizar dentro das portas de ACM. Então, o que a gente sempre buscou desde o início da indústria, a gente falou, nós não queremos ser mais uma empresa de portas de ACM, nós queremos ser a empresa de portas. Então, quando você quer se diferenciar no mercado, você tem que trazer o quê? Qualidade, inovação e produtos com uma tecnologia embarcada. E foi o que a gente investiu desde 2021. Então, hoje nós estamos exportando nossas portas, além da venda aqui no Brasil, nós já estamos exportando para Dubai, Kuwait e Estados Unidos. Então, tudo isso a gente consegue trazer de know-how, que a exportação traz muito esse know-how para a gente, para o mercado brasileiro. Então é isso que a gente vem trazendo aqui para Curitiba e para todo o Brasil também. Uma coisa que eu só complementar é que quando você fala em inovação, também pelas robustezas dos projetos, acho que no Instagram vocês têm uma porta lá de 5 metros. 6 metros e meio. 6 metros e meio. Então assim, quando que seria fazer em madeira? Então assim, isso também a arquitetura foi inovando e vocês também foram entrando na onda com eles e permitindo fazer portas desse tamanho, né? Exatamente. As portas de madeira, a madeira é uma matéria natural, né? Uma matéria viva, então ela tem essa movimentação natural da madeira. Chove, pega chuva, ela incha. Quando pega sol, ela dá uma encolhida. Então as portas de madeira sofriam muito quando ficavam expostas à chuva e sol. Então, aí a gente parou de vender porta de madeira maciça e começou a vender as portas de HDF Ultra. E aí o pessoal queria laquear. E aí você pega uma porta que ficava exposta a chuva e sol, numa laca preta, que a cor preta atrai muito mais calor do que uma porta clara, por exemplo. Então a gente tinha muito problema, né? Tinha muito problema de pós-venda. Você vendia a porta porque era o que tinha no mercado, era o que o mercado oferecia, mas a gente ficava contando para saber quando é que o cliente ia ligar para reclamar, porque apesar de, na hora da venda, a gente instruir o cliente de que era necessário ter beiral para poder a porta ficar abrigada, como o metro quadrado encareceu muito, né? E o beiral ele conta como área computável, né? O pessoal tirou o beiral e passou a expor a porta. Então eu utilizo essa área que era utilizada para proteger a porta para usar para dentro, né? Metro quadrado útil dentro, transforma num lavabo, transforma em algum ambiente, aumenta algum ambiente da casa. E aí as portas passaram a ficar expostas a chuva e sol e não tinha solução para isso. Então, quando a gente conheceu o ACM, né? Foi assim, meu Deus, é o que vai solucionar. Isso, e foi, meu Deus, para todo mundo, porque todo mundo começou a usar e abusar. Porque foi assim, a gente tem projetos lá que você fala de 6 metros, larguras, portas de abertura, então assim, imponente a porta, né? Sai da limitação da madeira. E trazendo um pouco dessa imponência das portas, o que a gente vê hoje que a gente busca? Antigamente, os reis traziam a imponência, o poder pelo jardim. Então, você vai no Jardim de Versalhes, você tinha aquela imponência do rei Luís XV. Hoje, como a Domitila falou, o metro quadrado está cada vez mais caro. Como é que vai trazer imponência? Então, hoje os arquitetos conseguem trazer essa imponência para a porta. Legal. Então, você ter uma porta grande hoje, traz um poder, traz você receber uma pessoa querida na sua casa. A casa que é o nosso lar, é o nosso ambiente de segurança. Então, é isso que a gente traz quando a gente entrega uma porta para os nossos clientes. Legal. E
hoje, quando a gente olha para ACM, ele não é um material novo, propriamente dito. Ele já é usado muito, inclusive, no comercial, né? Nas áreas comerciais, ele é bem utilizado. E aí, pensando nisso que vocês falaram agora, como que essa transformação aconteceu? Qual que é o benefício que eu tenho em trazer essa transformação do comercial para dentro da residência? Eu acho que ali é um ponto importante a gente observar, né? O ACM muito utilizado em fachadas, né? Fachadas de empresas, fachadas de loja, por exemplo, Festival usa um ACM amadeirado lindo lá, né? Então era muito utilizado para comunicação visual e aí a gente trouxe isso para esse material que é altamente resistente à chuva, a sol e é um material estável, ele tem uma estabilidade. Então ele nos permite fabricar portas tanto de pequenos como de grandes vãos. E aí cada porta vai ter uma tecnologia embarcada específica, né? Então portas de grandes vãos, a gente tem que ter mais cuidados com a estrutura dela. Sim. Então a estrutura tem que ser muito segura. Utilização de fechaduras de segurança específicas para cada tamanho. Porque eu não posso utilizar uma fechadura comum de um pino só, uma trava só, numa porta acima de 4 metros, acima de 5 metros. Você pega uma região ventosa, né, não te dá segurança. A porta poderia facilmente empenar, enfim, sofrer essas ações aí do vento. Então, o ACM é um material que permite isso, né? A gente trabalhar com infinidade de tamanhos, infinidade de cores e também infinidade de modelos. Tem essa versatilidade, né? E hoje o material ACM, né? O que é, de modo geral, ACM seria o alumínio. É isso. Como que traduz essa questão do ACM, do produto ACM? O ACM do inglês vem Aluminum Composite Material. Então é um material composto de alumínio. Então, a ACM nada mais a gente teve o prazer de ir numa indústria no passado de ACM, que são grandes indústrias. Eles são duas bobinas de alumínio que ela entra numa máquina e injeta um polietileno no meio. E aí faz um sanduíche que vira o ACM. E depois ele vai para o processo de pintura, que na indústria tem o processo de pintura das chapas de 3 mm, que é uma pintura poliéster para uso interno. E tem a pintura 4 mm, que aí tem uma proteção Kynar, que é uma proteção com verniz ultravioleta, para áreas externas. Então, essa chapa de 4 mm, a indústria dá 15 anos de garantia para uso externo. Então, com essa tecnologia que a gente trouxe do ACM, junto com a estrutura interna das nossas portas que a gente desenvolveu com os nossos engenheiros, que a gente consegue trazer essa segurança e essa entrega para os clientes. Legal. Quando a gente fala em porta de ACM, a gente está falando do revestimento em ACM, né? Mas ela tem uma estrutura interna, ela tem um esqueleto. Sim. E esse esqueleto ele é feito 100% em alumínio. Então, Entendi, a base, a entendi. estrutura dele, o que está dentro, é alumínio. E aí a gente vem e reveste com ACM. Legal. É bom entender isso, porque geralmente o cliente quando vem, ele precisa saber o porquê que aquela porta tem um certo valor agregado também, né? Isso. Não é só você ter uma chapa de alumínio colocada na frente e pintar e vai lá e põe. Não, tem toda uma parte industrial por trás, todo um processo que tem que ser feito, uma estrutura interna de composição que é diferente. Então, isso é importante para a gente entender a diferenciação também de valores, né, quando a gente fala isso. E aí, a gente parte para a questão da exclusividade. Então, quando a gente começa, você está no mercado há muitos anos, né, você vê que a evolução foi muito grande nesse período, e os clientes hoje cada vez mais buscam exclusividade, né? Então, vocês hoje têm as portas que são padrão para venda e também tem a questão da personalização, certo? Como que funciona esse processo para vocês? Nós temos uns desenhos que são padrão. Então, tem um cliente que chega até a gente que ele não está acompanhado de um arquiteto. E aí ele quer fazer uma substituição de uma porta que ele tem lá, enfim, às vezes nem é uma construção, é uma reforma. E aí, para orientar esse cliente, a gente tem uma tabela, uma tabela de modelos possíveis. E o cliente se baseia naquilo, mas é claro que não se limita a isso, né? No universo do ACM, aí a criatividade ela pode ir aonde o arquiteto quiser. Então, por exemplo, a gente tem uma porta desenvolvida para arquitetária, que é uma porta de Muxarabe, que é a assinatura delas. Então, foi um produto que a gente fez especificamente para atender uma assinatura delas de projeto. Então, o ACM permite isso, né? Que você tenha, além dos tamanhos, além dos modelos padronizados, você tem a possibilidade de criações infinitas e personalizações infinitas. Por quê? Você pode misturar cores de chapa, você pode fazer de um lado, do lado externo da porta, um modelo e uma cor, e do lado interno outro modelo e outra cor. Então, pode
permite esse mix and match aí com fachada mais design de interiores. Então é um produto que tem muita versatilidade, muita possibilidade de exclusividade e de criação e, né, projetos assinados como esse da Elaine Zanon e da Cláudia Machado. E isso é a importância de você ter, normalmente o cliente que vai construir uma casa, ele não constrói todo ano, o cliente final. Então a importância de você ter uma construtora, ter um arquiteto que você conheça e ter uma empresa que vá fazer essa triangulação com excelência. A gente sabe que na obra, principalmente no acabamento, são muitas frentes que tem que entrar e uma tem que ir casando com a outra. Então, quando a gente está acompanhado de um arquiteto, de uma construtora de confiança e a gente entra junto, o fluxo da obra se torna muito melhor na O finalização. resultado Sim. final E lembrar que a parte do ACM não só fica só na porta, você pode complementar e dar sequência para a fachada, né? perfeito. Então, ele não fica travado. A gente já teve projetos que a gente fez porta, fachada, a parte de Isso. brise, então foi um mix de coisas, né? Que foi levado. Exatamente. Então, Então, esse mundo do ACM não se fica só na porta, né? não. Então, hoje a gente traz para o cliente, além da porta, a gente, igual o Luiz falou, a gente consegue trazer parte de brises, de correr. Então, a gente faz ripados em alumínio, que é um material que a gente pode usar o ripado em alumínio por fora, o ACM por dentro, com dupla personalização. Então, tudo que se torna residencial, onde você tem alguma personalização de fachada, a Gralha Azul está pronta para atender vocês. O que a gente não faz é comunicação visual, que aí se tornam fachadas de lojas, isso não é o nosso foco e nosso nicho de mercado. Mas quando você fala em obras residenciais com fachadas, sejam brises, sejam charabis, sejam portas, painéis, isso tudo a Gralha Azul entrega para os clientes. Que legal. Pessoal, vocês querem conferir uma fachada? Olhem aqui, cliquem no nosso Instagram, entrem lá, tem nossos trabalhos junto com a Gralha Azul, inclusive, lá temos uma fachada para mostrar para vocês. Mais que uma. Mais que uma, na verdade, né? Então fiquem de olho lá que tem muita coisa boa. E muita coisa para acontecer ainda, né? A gente tem várias Com coisas certeza. aqui, projetos rolando, então vai acontecer muita coisa legal ainda. Mas eu vou só pegar um gancho aqui quando o Fábio fala ali da parceria, de ter a próxima arquitetura, que a gente é tranquilo, assim, não é um fato de ter uma arquitetura que vai ficar fácil de executar. Nós temos que ir lá na obra, verificar os Com pontos de certeza. fixação, como que vai ser colado, que momento que entra, que momento que sai, porque é o ponto, é a cerejinha do bolo, né? Que você chega lá e finaliza a obra e dá aquele acabamento final. Então é muito esse cuidado, né? Não é, vou lá e faço a fachada. E vocês têm um suporte técnico por dentro, esse detalhe, que vocês fazem todo um projeto mesmo da porta, detalhe, a gente muitas vezes tem puxador, às vezes tem como fala, O cava. cava, que também tem validação disso, então não é só uma porta, né? Tem todo um portais projetistas que elaboram, que faz toda essa segurança para nós, executor, quando a gente pega e compatibiliza nós com a obra, com todo o projeto de fachada, de porta, a gente fica muito mais tranquilo. E mais do que isso, ter sistemas envolvidos na execução da porta. Então, por exemplo, hoje, cada estrutura, cada alma de porta é diferente da outra. Então, eu não tenho a mesma estrutura de porta para todos os modelos. E quem calcula como é que tem que ser a estrutura interna é um sistema chamado SolidWorks. Então, não é um funcionário que está lá na produção que ele acha que vai dar certo, acha que vai funcionar, acha que se bater o vento aqui vai suportar. Isso é tudo calculado por sistema. A gente não faz nada no olho, não faz nada no achômetro. Isso, quando a gente fala de portas de grandes vãos, a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, né? Porque uma porta de 6 metros, se cai em cima de alguém, se cai dentro da casa, pode até matar uma pessoa. E aí eu pego pego um gancho disso aí e falo que muitas vezes nem é o fato de derrubar, mas é o fato das pessoas não conseguirem derrubar ela, né? Pela segurança que ela tem também, né? Perfeito, Então, também tem falar isso. desse cuidado, porque hoje em dia a gente fala de casas em condomínio, beleza, tem essa segurança. Mas casas de rua hoje, isso daí, qual que é a segurança? A gente teve agora, recentemente, o caso de uma cliente, é um escritório de advocacia. E aí a fachada dela era de vidro, eles entram, três ladrões entram e começam a tentativa de arrombamento lá na porta. Chute, pé de cabra. E a fechadura não era uma fechadura de segurança, era uma fechadura digital que tem um pino de travamento. Mas por que ela não foi arrombada? Porque o nosso caixilho, ele é extrusado em uma peça única. Então, o que a gente faz? A gente compra um tarugo de alumínio de tonelada e aí a gente derrete ele, passa por essa ferramenta que foram os nossos engenheiros quem desenharam. E ao desenhar essa ferramenta, a gente já projetou as paredes dos perfis mais robustas. Então,
Então a gente não vai nas lojas de alumínio que tem na cidade, compra os perfis de mercado, une eles e monta um caixilho. A gente extrusa a peça de acordo com aquele desenho que foi, inclusive a gente tem 3 desenhos, né, Fábio, que foram patenteados 6 lá. desenhos. 6 desenhos 6 patenteados desenhos. pelo INPI. Então, como essa peça é uma peça única, a chance de conseguir um arrombamento é muito difícil, né? Sim. Porque quando o ladrão ele entra na casa com o pé de cabra ali rompendo a lingueta, o espaço onde fica entre a fechadura e o perfil. E aí, como é extrusado numa peça única, ele não consegue fazer esse rompimento. Então, a gente tem esse vídeo lá no Instagram. Quem quiser conferir, tá lá no nosso Instagram, @gralhaazulportas. E com isso nos dá a segurança de dizer para os nossos clientes hoje que as nossas portas são portas de segurança, né? Isso mesmo. Ah, interessante. E é bom saber disso, porque quando a gente fala de segurança, né, as pessoas normalmente pensam, vou comprar uma porta blindada, Isso. achando que isso vai salvar todo o resto da casa. Mas não é só isso, tem todo um Não. contexto de como colocar essa porta para dentro, né? Então, assim, tem portas e portas, você precisa entender de fato o projeto, né, o que você precisa no teu dia a dia, para que você realmente tenha uma melhor segurança, melhor dia a dia usando esse material, né? Sim. E aí, aproveitando esse gancho, a gente falando sobre comentários sobre arquitetura, sobre construtora e tudo mais, né? A gente sabe, Fábio, que existe uma importância hoje nesse networking que a gente faz, essa construção juntos, né? Sim. Como que vocês veem essa parceria com construtora, com os arquitetos? Como que vocês constroem isso? E como que isso possibilita melhorar cada dia mais o trabalho de vocês também? Eu acredito que, igual eu falei antes, o principal para uma entrega de sucesso na obra, o cliente que está construindo, são 3 pilares. O arquiteto, a construtora e os fornecedores. Né? Porque se um desses 3 pilares falharem, com certeza a entrega final vai ter problema. Então, isso que eu sempre busco é o quê? A gente trabalhar cada vez mais com arquitetos que a gente confia, construtoras que a gente confia, que para o resultado final da obra fica muito mais fácil. A entrega final se torna um resultado de sucesso. Então, a ideia disso eu acho muito legal. A gente criar o quê? Cada vez mais uma rede de network com arquitetos, construtoras e fornecedores que vocês que estão nesse meio também, vocês validam e com certeza vocês entregam para o cliente de vocês. Né? Exatamente. Porque, como você falou de validação, ainda também todo mundo conhecer os produtos, muitas vezes a tecnologia está tão avançada que a gente precisa estar muito mais conversando do que esperando chegar a tecnologia. Então, muitas vezes o arquiteto traz algumas soluções que já está em prática, vocês mesmos já têm tecnologias que já estão muito mais aplicáveis, né? Então, quanto mais, e até o cliente que nos procura, a gente consegue facilitar ele dizendo, dá para reduzir custo, dá para melhorar a qualidade. Então, quanto mais informações a gente tem em mesa, mais de nós, todo mundo, fornecedores, arquitetos e consultores, consegue elevar o produto do cliente, mantendo muitas vezes o mesmo preço, porque ele fica naquela preocupação, será que é caro a porta da CM? Não, tem os seus pontos muito positivos, né? Tem que colocar na balança. Então, sim, essa interface é fundamental. E sobre o futuro? O que vocês estão planejando? O que vocês estão vendo? Na verdade, assim, o que vocês estão imaginando que vem de novos produtos, novos estilos, para poder melhorar ainda mais o processo daqui para frente? O que vocês imaginam? O que a gente sempre busca é seguir as tendências. Então, ano passado nós fizemos um lançamento que foi a Porta Muxarabi. Esse ano nós estamos desenvolvendo um projeto novo de exportação. Então, a gente sempre fala para os clientes, você tem um projeto novo, traga para a gente que a gente vai personalizar para vocês. A gente a gente tem engenheiro, tem arquiteto na nossa indústria, tem toda uma equipe preparada para desenvolver projetos. Hoje de manhã eu estava com uma arquiteta falando justamente sobre isso, porque muitas vezes o arquiteto desenha a porta, o brise, só que na hora do executivo, da execução da técnica, igual o Luiz falou, o projeto técnico que os nossos engenheiros entregam, a gente tem que fazer algum ajuste. Então, por isso que é bom estar bem ajustado o fornecedor, a construtora que está construindo a casa com o arquiteto. Então, com isso a gente consegue trazer o melhor resultado final para o cliente. Né? Então, o que eu sempre busco na parte de inovação, o que é? Trazer melhorias. A gente tem 34 anos de know-how na parte madeireira e de porta. Então, com isso a gente consegue trazer muita parte de inovação para os perfis de alumínio, para a porta de ACM, que é um produto novo ainda no mercado, trazer esse know-how da porta de madeira para a porta de alumínio com ACM revestido por fora. E China, né, gente? China. China, todo ano a gente bate lá o cartão na China, porque goste a gente ou não,
Eles estão com o Anos mundo na mão. o mundo na mão e anos na frente. Né? À frente. Então a gente também busca todo ano ir para lá para ver o que existe de produto novo, o que existe de puxadores novos, mais tecnológicos, né? Fechaduras digitais, que... Eu queria que você contasse um pouco, você é um pouco do assunto, mas eu queria que você falasse, Fábio, naquela porta que é prova d'água. 100% a prova d'água. Essa é igual a Domitila tá falando, a gente vê há 3 anos que nós vamos todo ano para a China, então já estamos marcando a viagem do ano que vem, esse ano a gente foi em abril, e a gente trouxe desde o ano passado uma porta que é 100% a prova d'água, que não existe fábrica no Brasil ainda que faz ela. Então é uma porta que ela é 100% extrusada em WPC, com uma estrutura interna com uma espuma de poliuretano, e você consegue trazer qual que é o diferencial dela para o cliente. Você traz uma porta lisa, uma porta moderna, bonita e 100% à prova de cupim, de água. Então nós temos vendido muito para Balneário Camboriú, Matinhos, Guaratuba, todo o litoral tem assumido onde você tem muita incidência de umidade, de cupim, você consegue ter esse benefício da porta 100% à prova d'água sem perder a estética. Porque antigamente tinha aqui no Brasil, ainda existe hoje, portas 100% em WPC, mas com ripas de WPC. Então ela não fica uma porta bonita. E hoje a gente conseguiu importar da China esse produto, que é um produto fantástico. Legal. É pintada, então ela é laqueada, com 12 camadas de pintura, então o toque dela é bonito, ela é mais robusta, tem 4,5 de espessura. Todos são diferenciais que quando a gente vai atendendo o alto padrão, a gente tem que ir crescendo, né? Cada produto tem que ser adequado ali à necessidade do cliente, né? Então quem quiser fechar toda a casa, compra porta CM, portas internas, fachada, com vocês. Com certeza. Ontem nós estávamos lá até com a Bárbara e a Paulina da Penha Moraes, que são parceiras também incríveis, né? Elas vão fazer o projeto da nossa reforma agora da loja. E aí nós estávamos definindo quantas posições de porta a gente precisa dentro da loja. São 62 posições. Então, imagine a quantidade de possibilidades que existem, tanto para portas internas como para externas. Hoje não existe o que a gente diga não faço. É muito difícil a gente dizer não faço, né? Sempre que o cliente vem com uma demanda, a gente se debruça em cima dessa demanda e vê como é que a gente faz para poder atender. E eu acho que a construção civil, ela é isso, né? Se a gente fica fazendo só o arroz com o feijão ali, a gente está sempre dentro de uma caixinha. Então, esses projetos desafiadores, pedidos desafiadores, fazem com que a gente vá para um próximo patamar, né? Exatamente. Isso é super importante, porque quando a gente é desafiado, né? A gente tende a sair do nosso zona de conforto, né? E falar assim, agora o que eu vou fazer, né? Como que eu faço esse novo material, esse novo produto e tudo mais? E é uma dificuldade, né? Vocês também são empreendedores, nós somos empreendedores, e a gente sabe o quanto é difícil a gente, às vezes, tá numa zona de conforto, né? Você ter esse gatilho, essa iniciativa de você sair de onde você está, né, e buscar uma diferenciação que nem vocês. Então, indo para a China, tentando importar novos produtos com novas tendências, observando a necessidade de mercado, né? Nós também fazemos várias outras incursões como essas, né, para entender novas metodologias, o que pode agregar para o cliente isso dentro da obra, né, no nosso caso. E falando de empreendedor, né, agora, quando a gente fala de empreender muito mais, o que vocês tiveram de maiores desafios, assim, ou aprendizados durante esse processo? Até estruturando melhor, né, Nilton? Mas como que foi esses maiores aprendizados que vocês tiveram durante esse processo com a Gralha Azul? O Fábio chegou um pouco depois, né? Então, nesse processo, mas agregando de outros formatos. Mas quais foram os aprendizados que são legais a gente colocar na mesa e entender como empreendedor também para melhorar? Sabe qual eu acho que é o maior desafio do empreendedor? É ele baixar a guarda. É ele se colocar disponível a aprender todo dia. É ele moer o orgulho dele todo dia de manhã e ir trabalhar sem orgulho, sem ego. Porque todos os dias a gente aprende com todas as pessoas que nos cercam. Eu aprendo com o seu Paulo, que é meu funcionário que está lá no pátio há 30 anos. Eu aprendo com vocês que chegam lá e trazem demandas e dão dicas de como a gente pode melhorar a nossa entrega, o nosso produto, que trazem necessidades novas. Então, eu acho que o maior desafio do empreendedor é ele baixar a guarda e escutar, e ouvir, e aprender com quem está em volta todos os dias, né? Eu acho que
às vezes a gente fica um pouco xícara cheia, né? A gente acha que sabe, o nosso negócio está dando certo, e aí a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir feedbacks. Então, eu acho que o grande desafio do empreendedor é ele baixar a guarda e ouvir, e aceitar feedback, pedir feedback, seja para parceiros, seja para funcionários, seja para... porque os desafios de gestão, gente, são todos iguais em todas as empresas, né? Eles se repetem, né? Lá no MBM a gente viu muito isso, né? As dores, elas são muito comuns a todos os empresários, né? Desafio com contratação, desafio de gestão, desafio de impostos, governo, tudo isso são os desafios do dia a dia que fazem parte de ser empreendedor. Se você tá sofrendo com esses, Tá no caminho certo. eu acho que tá dando o caminho errado, porque esses são os básicos, né? É verdade. Esses são os básicos, você tem que topar eles todos. O empreendedor, ele é um grande resolvedor de problemas. Agora, você entrar na frequência de você ter humildade para ouvir, para aprender todos os dias com quem quer que seja, esse, para mim, é o maior desafio. Eu acho que é o maior caminho. E a gente foi lá no MBM para fazer isso, né? Aprendeu lá que a gente tem que conversar muito com quem está em volta. Às vezes a dor de um empresário é a dor que a gente está tendo, mas ele já aprendeu a resolver, e aí ele te ensina como resolver uma dor que você tem, mas que para o outro já está superada. Então tá sempre em contato com outros empresários, sempre trocando figurinhas, visitando empresas, né? A gente tem feito muito isso depois do E igual eu falo, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas para quem está assistindo a gente, eu sempre falo assim, o MBM foi um presente precioso na nossa vida. Eu acredito que vocês também fizeram logo depois da gente, mas o MBM, o nosso mentor Fred Rangel, ele, para mim, fala como pessoa, me fez evoluir muito. Então, eu descobri um Fábio que eu não conhecia depois do MBM. Então, acho que o MBM traz essa luz para a vida das pessoas. E isso é muito valioso. E a gente fala, a empresa é a cara do dono. Se a pessoa não evoluir, o dono não evoluir, a empresa vai continuar a mesma. Né? Quem toma as ações é eu, a Domitila. Então, se a gente boicotar tudo vai ser boicotado. Se a gente colocar ação, colocar energia, vai ser executado. Então, lá a gente aprendeu muito a lidar. A gente é casado na vida, é sócio na empresa. Então, a respeitar os limites, né? Então, hoje eu sei quais são meus pontos fortes, quais são os pontos fortes da Domitila. Então, tem que tomar uma decisão aqui é o Fábio, lá é a Dom. Então, hoje a gente sabe muito bem diferenciar isso. Então, isso trouxe muita luz para nossa empresa e para o casamento também. Isso foi muito bom. Antes de trabalhar junto, a gente fez uma mentoria lá com o Fred, do Método Adizes. E hoje a gente bota na matriz lá de decisões. Se a decisão é de empreendedor, de integrador, de produtor ou de administrador. Então, cada um tem as suas competências e com isso a gente consegue... Até quero trazer para vocês o MBM, pessoal, é o Master Business Management. Então, ele é um curso que acontece tanto aqui em Curitiba quanto na região de São Paulo. São mentores especialistas, né? Então, são psicanalistas, psicólogos, então gente que já foi empreendedora, né? Eles já tiveram grandes empresas que faturam milhões e milhões, e eles dão uma aula de gestão, né, completa. Então, uma gestão completa desde o sócio, né? Então, como nós nos transformamos como pessoas, né? E como que nossa empresa pode se transformar desde o seu comecinho lá de criança até a sua maturidade, né? Então, essa evolução acontece, é um curso que acontece por 1 ano e meio, praticamente, né? Com um fechamento incrível. Só a Marizia explica. E fica a dica, né? Para quem quiser que Marizia explica. E aí... a gente vai deixar também aqui para vocês, né, um link para vocês entrarem, olharem quem são essas pessoas, conhecerem esse curso. É interessante, acho que vale a pena a gente dar esse retorno também, né? Para essa equipe maravilhosa de lá, né? Com certeza. Mas é super legal. E o Fábio, como que foi você vir trabalhar com a esposa, que era... Era TI, era garoto de programa, gente. Sogro. Legal, a gente se conheceu em 2012, eu e a Domitila, e eu morava em São Paulo nessa época. Trabalhava 10 anos no Itaú, fazia software pro Itaú. E aí quando a gente começou, a gente ficou 1 ano morando junto, ela em Curitiba, eu em São Paulo, todo final de semana aquele bate e volta de avião, e a gente decidiu daí casar em 2013, e aí a gente teve que tomar a decisão, então vamos morar junto, vamos casar e vamos morar junto, e aí foi a decisão de vir para Curitiba. Ainda fiquei trabalhando 2 anos como home office, o meu sogro já tinha a ideia de aposentar e vender a empresa. Então
Então ele falou em 2010, né? Meu pai é muito sábio, gente. Eu digo que tem muito pai, muito pai que não sabe fazer sucessão, né? Muito empresário que não sabe fazer sucessão. 10 anos antes dele se aposentar, ele me chamou e falou: filha, no ano tal, mês tal do ano tal, eu vou me aposentar. Você vai querer comprar a empresa ou vai querer fazer outra coisa? Olha, Já soltou. Já Eu comecei a deixou. chorar, porque eu era novinha, na época eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui sozinha, né? Então ele já tinha certeza que ele queria vender a empresa, então foi uma decisão que eu fiz de largar minha carreira como TI e assumir, começar uma vida no empreendedorismo. Então, eu não venho de família de empreendedores, e aí comecei, o meu sogro me deu a dica de falar, começa a aprender sobre empreendedorismo. Então, eu fiz o Empretec, no Sebrae, um curso muito legal de uma semana, depois fui fazer MBM, sempre buscando aprender a ser um empreendedor, aprender a lidar com pessoas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, fazendo cursos, lendo, ouvindo podcast, que a gente tem hoje muito conteúdo, a gente até fala, né, a gente fez o G4 e fala, hoje a gente tem muito conteúdo rico na internet, conteúdo de graça, então hoje só não aprende quem não quer. Exato. Você tem, hoje quem quer aprender, vai que não custa caro hoje, né? Acho Hoje que tem... foi um dos grandes presentes da pandemia, foi isso, né? Hoje a É. gente ouve grandes empresários de N segmentos de graça aí com um podcast, né? Quando que a gente imaginou que podia ter acesso a ouvir Jorge Paulo Lema falando, enfim, esses grandes nomes aí do Brasil, era muito distante, né? A gente Sim, lia sim. livro dos caras, É. agora a gente pode ouvir os caras, né? legal. Então foi assim que foi o rumo da nossa vida, cara. Depois de casados, a gente começou a trabalhar junto, compramos a empresa Gralha Azul em 2015 e desde lá viemos nesse processo de evolução e sempre trazendo melhorias para os nossos clientes. Legal. E me diz uma coisa, eu vou fazer a pergunta para os dois, e aí vocês, né, vão respondendo. Primeira questão aqui que eu quero trazer para vocês é como que vocês estão trabalhando essa questão do futuro da Gralha Azul? Né? O que tá vindo por aí? Quais são os planos? Né? Esse plano que estão com uma fábrica, expansão para fora, Reformando a loja. reformando a loja. Como que tá esse plano do Um da dia Gralha até Azul? conversou, talvez, abrir o Brasil, né, Fábio? Isso. Eu acho que quem não está crescendo, né, é uma parábola, né? Uhum. E lá no método Agile a gente aprende isso, né? A empresa passa por fases. Nascimento, infância, adolescência, toca-toca, e aí ela chega na plenitude. Quando ela chega lá no alto da parábola, ou ela vai começar a morrer, ou ela vai voltar para alguma outra fase que também pode ser saudável, né? As mudanças acontecem e você volta para outras fases e trabalha para ir para a plenitude. Então eu acho que a gente tá sempre tentando buscar novos caminhos, né? Acho que a exportação é um excelente caminho para nós, né? Com as Sim. portas de ACM, a gente vê muito futuro, até por esse momento um pouco balançado do nosso país. Tem Então, 2 anos que nós estamos buscando, com outro parceiro também, juntar forças e abrir uma franquia da Gralha Azul. Então já tem pessoas que já pediram franquias da Gralha Azul em São Paulo, Londrina, Minas. Cascavel, Balneário Camboriú, Minas. Então é uma coisa que nós estamos estruturando, só que sempre a gente fala, a Gralha Azul a gente tem um legado, a gente tem 34 anos de mercado. Se a gente for abrir uma franquia da Gralha Azul, vai ser algo que vai ser bem estruturado, a gente não vai abrir a qualquer custo. Então por isso que nós estamos planejando bem, planejando todos os próximos passos, que eu acredito que isso vai ser um grande diferencial para a Gralha Azul nos próximos anos. Então a gente está estruturando isso, está quase no ponto de bater o martelo para em 2026 já começar a vender as primeiras franquias. A reforma do nosso showroom para o ano que vem, que era a reforma da loja, vem desde 2021, que nós fizemos uma reforma inicial dentro com o segundo andar. Depois reformamos toda a fachada, quem conhecia antes viu agora a reforma que nós fizemos. e aí vem a história do Humildade para Ouvir, né? Quando a gente fez a mudança da nossa logomarca recentemente, foi a G8 que fez a nossa mudança de logomarca. E aí o Nenê, que é o dono da empresa, ele foi lá na loja e ele dá aula de marketing, enfim, um cara bem cabeça pra frente. Aí eu caí na bobagem, né? Eu digo, felizmente, caí na bobagem de perguntar pra ele, você me dá um feedback sobre a minha empresa? Aí ele olhou bem pra mim. Sabe aquele olhar assim, falo ou não falo? Será? Um dia eu vou falar, Olha, então. vou falar. Aí ele falou, falo. Ele falou assim, olha, tua empresa fede a naftalina. Ele foi muito sincero. Não tem experiência para o cliente, a fachada tem cara de barracão. Ele foi dando vários feedbacks. E foi a partir desse feedback que a gente começou a fazer umas transformações de reforma, né? Começamos a reforma em 3 fases, agora a gente vai viver a Isso. última aí com a Penho Moraes. Legal, que legal. E essa questão de você trazer inovação, né? Continuar trazendo... De onde que vem essa motivação de vocês? De
está inovando, está trazendo inovação para o mercado? De onde que vem? Da minha parte, eu sempre falo assim, depois que fizemos o MBM, a gente aprende. Você não fique na zona de conforto. Se você ficar na zona de conforto, você vai cair. Não tem como você evoluir na zona de conforto. Então, eu acho que é isso que motiva a gente trazer resultados, trazer diferenciais, nos diferenciar dos nossos concorrentes. Né? A concorrência, a gente sempre fala que é muito saudável, porque a concorrência faz a gente evoluir. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente. E isso a gente só faz se a gente não ficar na zona de conforto. A história da cenoura na frente ou cenoura no rabo, né? A gente pode falar isso ou não? Não tem problema, não tem problema, tá tudo certo. Às vezes a gente tem a cenoura na frente, às vezes a gente tem ela no rabo, Sim, né? E eu acho que crescer não é uma opção, né? Evoluir não é uma opção, é uma obrigação. Porque hoje, com a velocidade que as coisas acontecem no mercado, esquece, se você não muda, se você não se adapta, se você não age rápido... Não, esqueça, né? A gente vê a inteligência, a gente tem um TI lá na empresa que a gente fala como a inteligência artificial mudou já a Gralha Azul. Então, a quantidade de coisas que ele traz pra gente, de evolução, de melhorias nos vídeos, nos processos. Então, é muita tecnologia hoje e muito rápido. Muito rápido. Hoje a venda é completamente diferente do que era antes da pandemia, né? Então a gente tem que se adaptar muito rápido porque o mercado exige isso, não é uma opção. E como que hoje vocês trabalham a equipe de vocês, a equipe Gralha Azul, para entregar toda essa inovação, essa qualidade? Desafio, hein? Equipe é um desafio, né? Vocês têm Fábio, não sei se você quer responder essa questão, né? Mas como que vocês trabalham a equipe para vocês? Então, a equipe, a gente trabalha a gente sempre fala que são vários links que nós temos que ir criando. Então, desde o comercial, parte da equipe de gestão de pedidos, expedição, parte da indústria. Então, são vários links que nós vamos criando. E desde que a gente começou essas transformações, a gente vê o quê? A gente tem que ter processos, né? Igual a gente estava conversando um pouco sobre ISO 9001. Então, quando você tem os processos bem definidos, as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Então, esse é o nosso desafio diário. Então, você arrumou um processo aqui, aí a pessoa que sabia do processo saiu, então treina uma outra pessoa novamente. Então, igual o Domitila falou, o empreendedor é lidar com desafios diários, né? Então, acho que o nosso desafio diário é gestão de pessoas, como evoluir, inovação, então tudo isso vai englobando. Não tem um dia que a gente chega e fala assim, hoje tá tudo aqui nos conformes. Acho que não existe isso, né? Acho que para o empreendedor não existe essa zona de conforto, é sempre um desafio, né? Todo dia um desafio diferente. Mas, claro, a gente aprendeu muito que gestor em cada ponta, delegar, né? Confiar nas pessoas e sempre ajustando a roda para ela girar, né? Às vezes ela quer dar uma travada, mas tem que... Legal. A gente está quase chegando já no fim do nosso podcast, né? Mas eu queria deixar agora um espaço para vocês também, né? A gente sabe que às vezes o cliente não, nossos parceiros, eles têm alguma dica de ouro para os nossos ouvintes aqui. Então eu queria que vocês deixassem alguma palavra, uma dica para quem está construindo, está começando a fazer o projeto, está procurando portas, procurando ACM, ouviu falar agora no ACM, ouviu falar em vocês, né? Que dica vocês dariam para esse pessoal que está nesse processo agora de construção? Contratar fornecedores de qualidade. Eu acho que essa é a chave do sucesso de uma obra bem feita, é isso. Se você tem uma arquiteta, se você tem uma construtora de confiança, eles vão saber te indicar parceiros de confiança, porque o maior estresse que a gente vê lá, muitas vezes, dos clientes que não tem arquiteto, não tem construtor, que falou, eu vou fazer sozinho, as pontas não amarram. Em algum momento, o Frankenstein vai virar um Frankenstein. Então, contratar pessoas qualificadas, fornecedores, gente, construtora, pelo amor de Deus, alguém que vai gerir a tua obra. Nunca construí na minha vida, acho que vou fazer uma gestão de uma obra. Não vai. É muito complexo gerir uma obra, né? Vou desenhar uma casa aqui, acho que eu não preciso contratar arquiteta. Gente, não existe isso. Eu acho que hoje os profissionais estão aí, estão disponíveis, existem tantos profissionais no mercado. Sim. Procurar aquele que vai te atender, que vai caber no teu orçamento e que vai te economizar no final. Porque às vezes o que parece hoje uma economia vira um transtorno, pedreiro que recebeu e nunca mais apareceu, e por aí vai, né, gente? Então, eu acho que a grande chave do sucesso de uma obra
começa na base. É você ter um arquiteto e uma boa construtora. Que eles vão saber te indicar parceiros como a Gralha Azul, como outros, né? Que vai ter um sucesso, não vai ter desperdício de dinheiro. Todo o dinheiro que você tem vai ser bem aproveitado dentro da sua obra, vai ser uma obra de sucesso. E igual a Domitila falou, assim você fecha todas as pontas. Então você tem a pessoa que planejou, que é o arquiteto, tem a pessoa que está executando, que é a construtora, e eles vão indicar os fornecedores de confiança deles. Então, com certeza isso você consegue fechar e ter uma entrega final de qualidade para os clientes. Show de bola, gente. É sempre bom essa dica, né? Porque a gente vê muita gente que, obviamente, é possível fazer assim, é possível. Sim. Agora, qual é o produto final que você quer, né, que você almeja nesse processo? Sim. Então, a gente sempre traz esse respaldo também, né? E não é só pela técnica em si, mas pela legalidade, né? Hoje você precisa do dinheiro para poder assinar, da arquiteto para poder assinar. Então, tem outras coisas que acontecem durante esse caminho que é importante a gente ter, né? Então, você pega essas dicas, anota ali certinho, vamos atrás da construtora. MK House, gente, por favor. É isso aí. Assina embaixo. E aí, gente, bom, Luiz, quer dar mais uma palavrinha? Não, quero agradecer a gente ficar aqui, a gente falaria muito mais, né? Mas eu acho que o pessoal que queira mais saber sobre é ir até a loja de vocês. Porque lá é não só um showroom, mas é um âmbito ali de aprendizado, de conhecimento que você consegue visualizar N tipos de ripado, ACM, portas. Então, o teu time, não só você, mas o time de vocês está bem preparado. Sim. Então, é legal você ver lá. Às vezes eu vou lá, vou conversar com vocês, tomar um cafezinho lá para a gente falar de alguns assuntos e vejo o teu time sempre atento no telefone, recebendo clientes. Então, é bacana não só pegar um orçamento que seja planilhado, né? Que hoje em dia você vai orçar, quero porta. Mas as pessoas precisam ir lá, pegar a porta, ver como vai ficar. Então, o legal é de ter esse treinamento que se vende mesmo ali na hora que você vê o produto. Então, agradecer vocês pelo tempo que vocês trouxeram aqui. Passa rápido, é 60 minutos, mas passa rápido. Mas que a gente possa cada vez mais aí, a gente vai ter projetos, a gente já estão saindo em orçamento, já tem nos próximos meses, tem fachadas a ficar prontas. Então, que a gente possa usar nosso conhecimento e poder ajudar o pessoal que queira chegar no sonho deles, né? Porque vocês é o que mostra muitas das vezes a fachada da casa. Muitas vezes a pessoa, até eu faço muito disso, coloco muitas vezes para os meus colaboradores, isso eu aprendi uma vez numa incorporadora de prédio, e deixar a imagem do prédio na entrada para os próprios colaboradores que chegam, olhar e falar assim, o que é esse negócio aqui em cima? O que é esse ripado aqui? Eu vou fazer? É um produto que eu vim industrializado? Porque a pessoa começa a visualizar e a pessoa, opa, estou entendendo essa caixa preta que está ficando aqui. Sim. Então, assim, é olhar que a gente consiga o sonho que ele idealizou lá naquele processo, que não vira um Frankenstein, né? Que a pouco começa a ficar cortado. Então, que a gente possa cada vez mais estar unidos aí para poder, isso a gente fala que um dos motivos da gente fazer o podcast é para a gente poder subir a regra do mercado, para que a gente possa ser reconhecido quando a gente falar de consultora, quando a gente falar de portas ACM, a gente poder sempre ser um ponto de referência, para não ser comparado com o do mercado. Então, um dos motivos que a gente está por aí. Mas gratidão, Fábio. Então, gratidão, pela oportunidade gente. de estar aqui com vocês. Muito bom. Gratidão, agradecer vocês que estão assistindo a gente e convidar vocês, igual o Luiz falou, venham conhecer o nosso showroom, estamos prontos para atender vocês. E... Sempre tem café, né? Café, pão de mel, tem sempre. Um abraço. Fábio, Domitila, gratidão por estarem aqui com a gente, foi uma experiência incrível, né? Ouvir sobre vocês, sobre portas, sobre ACM, sobre empreender, né? Eu acho que isso que nos traz como parceiros, como pessoas no dia a dia também que conviveu, né, em outros momentos. Agradeço imensamente pela disponibilidade de vocês estarem aqui. E você que está acompanhando a gente. Que acompanhou a gente durante esse processo também, né? Agradeço vocês. Hoje, nosso último episódio, né, dessa temporada do MK House na Essência. Nós estaremos com novidades para o ano que vem. Queremos trazer para você de novo essa questão de inovar no mercado, de trazer uma conversa franca, de trazer fornecedores que façam sentido para os seus projetos e que a gente possa cada vez mais subir a régua desse mercado da construção civil, que é tão importante, né? Tão importante para o Brasil como um todo, né? E importante para você que está investindo seu dinheiro, que muitas vezes é um dinheiro que ele está investindo a vida inteira, guardando para poder ter na sua casa. Então a gente quer trazer mais conteúdos legais para vocês, a gente está preparando coisas muito boas para o ano que vem. Então compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Gratidão.